A aula do dia 17 de março de 2021, Teoria do Estado. Bom, na aula de ontem, então, boa noite a todas e todos. Na aula de ontem, nós começamos a trabalhar alguns daqueles fundamentos da racionalidade moderna, né? Então, nós já explicamos como que desse sistema mundo moderno, né, a gente tem a construção, né, de uma hegemonia, que é uma hegemonia europeia. Então, esses últimos 500 anos marcam essa hegemonia, né, do direito, da cultura europeia, e mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com a hegemonia do Império Americano, não se rompe essa hegemonia cultural, né, uma vez que o Império Americano, e a gente já comentou isso nas primeiras aulas, né, da forma de construção dos Estados Unidos da América, né, que compete, né, inclusive com o Império Inglês. Então, nós então começamos a trabalhar o que nós chamamos dessa racionalidade moderna, que é uma forma de ver, de compreender, de entender o mundo, que então exportada, né, e imposta para o mundo inteiro, né, e que nós já comentamos também que hoje são 193 estados nacionais, né, cerca de 217 estados no total, 193 que integram as Nações Unidas, e esses estados, então, né, surgem a partir dessa formatação moderna, né, com os primeiros estados modernos, que é Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, e muitos outros estados se formaram principalmente no século XIX e século XX. Bom, nós falamos sobre a uniformização, conceito importante, né, e que explica muito dos problemas que a gente está vivendo agora, né, porque a nossa imensa dificuldade, né, em conviver com a diversidade, né, com a diferença, com os outros, com as outras, né, uma vez que são aí 500 anos de história, né, de direito, de Estado, que constroem sistematicamente e sucessivamente políticas distintas de construção da identidade nacional, lógico, de padronização, logo, né, de padronização, né, de uniformização e de estranhamento em relação ao outro. Isso explica muito dos problemas contemporâneos, né, e como que o direito constitucional, né, e esse Estado moderno constitucional, né, vai trabalhar essa questão da diversidade, da diferença inicialmente. Nós vamos fazer daqui a breve essa diferenciação entre igualdade, direito à igualdade, igualdade perante a lei, direito à diferença e direito à diversidade, né? E como então, né, o constitucionalismo nasce com essa ideia de direito à igualdade, né? Depois ele vai trabalhar, principalmente no final do século XX, a ideia do direito à diferença, e no século XXI, direito à diversidade. Então, falar-se em diversidade, né, é algo muito recente. E isso ganha força aí, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aí, depois de 500 anos, né, de uniformização, de padronização, é que nós vamos falar, então, de construção de direitos à diferença e direito à diversidade. Justamente no momento onde a gente começa a romper com a modernidade e construir alternativas, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante a gente lembrar, né, que quando a gente fala em modernidade, racionalidade moderna, né, essa racionalidade moderna, padronizadora, uniformizadora, né, que divide o ser humano da natureza, que transforma a natureza em algo a ser explorado, né, isso é uma racionalidade hegemônica. Mas não quer dizer, gente, que nesses últimos 500 anos, né, não tenham sobrevivido resistências e não tenham existido ideias e teorias que denunciassem isso. Então, não é uma coisa monolítica, né? É uma coisa fortemente majoritária, né, hegemônica, portanto, mas é óbvio que no decorrer desses 500 anos aconteceram resistências, aconteceram, né, lutas, né, de resistência, pensamentos teóricos e teorias que se construíram contra isso. Tá? Então não é uma coisa assim, todo mundo é assim, monolítico, etc. Mas hegemônico, né, o que significa muita coisa. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Então, nós discutimos o que é a necessidade da uniformização para a afirmação do Estado moderno. E discutimos e mencionamos ontem também
a ideia da transformação da natureza em recurso, né? Em exploração, em recurso natural. E mencionamos até a questão, né, da luta, né, das mulheres e da construção desse sistema mundo, né, fundado no machismo, no racismo, etc. É, uma outra consequência, então vamos trabalhar os outros elementos. Né? Um outro elemento que está conectado, né? E as coisas obviamente estão todas conectadas, a gente vai vendo isso agora. Um outro fundamento que está conectado à ideia de recurso natural é a ideia de individualismo. Isso aí é muito interessante, porque quando a gente trabalha a ideia de ideologia, né, são muitos autores, né, que trabalham a ideia de ideologia. Tem um livro, por exemplo, do Slavoj Zizek, que é um filósofo, psicanalista, que ele trabalha 15 conceitos teóricos, com 15 autores diferentes, além dele mesmo, que tem uma outra teoria. Então, seriam 16 teorias diferentes, né, que se colocam atrás desse significante, né, dessa palavra ideologia. Olha a riqueza, né, da palavra, olha o desafio, né? E isso aí não para por aí, gente. Quer dizer, a gente tem, né, esse livro traz essas teorias, mas são muito mais, né, do que isso. E tem o microfone aí ligado. Não tem mais aula, não, Fia. É só um pouquinho É, mais. Por ligado. isso que eu Pronto. tinha. Pronto. Então, são muito mais, né, teorias do que isso. Né? Mas, então, o que a gente ia falando, né, é que essa ideia, né, de recursos naturais, ela vem acoplada a uma outra ideia, que é uma ideia moderna, mas que foi naturalizada de forma ideológica. O que significa isso? Né? A ideologia, ela tem então, e o Zizek menciona isso nesse livro dele, ela tem dois grandes sentidos. Né? A ideologia enquanto, no sentido, podemos colocar como classificação, né, um sentido positivo e um sentido negativo. Né? No sentido positivo, é a concepção de que. Eu desliguei o microfone, gente, foi por isso. No sentido positivo, isso significa que nós todos somos seres ideológicos. Muito importante não esquecer disso jamais. Ou seja, nós vemos o mundo, inevitavelmente, a partir de nós mesmos. Isso que eu estou falando pode parecer assim óbvio, né? Nossa, pessoal, claro, a gente vê o mundo a partir de nós mesmos, né? Mas não é tão claro assim. Né? As pessoas, por exemplo, não é tão claro, sabe por quê? Porque tem gente que acredita que é possível que o ser humano seja neutro. E é algo absolutamente impossível, justamente porque a gente vê o mundo a partir de nós mesmos. A neutralidade é algo absolutamente impossível a qualquer ser vivo. Impossível ao ser humano. Então, por exemplo, isso que parece tão óbvio, na verdade não é tão óbvio assim. Por exemplo, você tem pessoas que defendem ideias que são ideias estranhas, né, e insustentáveis do ponto de vista lógico, teórico, filosófico, né, de, por exemplo, aquela ideia que aconteceu algum tempo atrás e repercutiu até em algumas leis inconstitucionais da escola sem partido. Né? Ou seja, a ideia de que o professor tem que ser neutro em sala de aula. Olha, isso é uma impossibilidade humana. Né? Por quê? Porque porque nós somos seres essencialmente, biologicamente, né? Inevitavelmente autopoéticos, ou seja, autorreferenciais. O que significa, então, que a gente vê o mundo a partir do que a gente estudou, do que a gente é capaz de perceber, de entender, né, de sentir, de ver, ouvir, né, com os nossos sentidos, né, de compreender racionalmente. Né? Não, gente, não diz que a gente veio ao mundo. Mas nós somos seres autopoéticos, significa que nós somos autorreprodutivos, né? Sim. Mas eu não estou falando isso. Veio ao mundo a partir de nós mesmos. Não somos hermafroditas. Né? O que eu estou falando é que nós vemos o mundo a partir de nós mesmos. O que é inevitável e óbvio. Né? Então, a gente vai, quando a gente observa alguma coisa, né, a gente vai observar a partir da nossa racionalidade, nossa compreensão de. Né? Então,
Calma que eu estou começando a explicar, Maria Clara. Pode ficar calma que a gente vamos assim como diria aquele filósofo do século XIX, Jacques Estripador, vamos por partes, a gente vai montando aí a ideia geral, tá? Não, sem problema, sem problema, pode intervir na hora que quiser. Então, o que significa? Nós vamos compreender o mundo, né? A partir, nós vamos acessar o que está fora de nós, né? Acessar o real a partir de nós mesmos, né? Então, quando você olha para o mundo, quando você ouve, né, a minha aula, lê um livro, vê um fato qualquer, né, você está interpretando esses fatos. A partir do que você conhece, a partir das suas percepções, a partir do que você vivenciou, a partir de tudo que todos nós sentimos, né? Nós todos temos medo, preconceitos, certezas, frustrações, compreensões, pré-compreensões, né? Lemos, estudamos, muita coisa a gente entende, muita coisa a gente não entende, a gente ignora um monte de coisa, ao mesmo tempo que a gente é capaz de perceber um monte de coisa. Isso que significa ser autopoético, ou seja, quando eu me relaciono com o mundo exterior, além de mim, fora de mim, né, quando eu me relaciono com o real que está além de mim e me toca mesmo que eu não queira, né, inevitavelmente eu estou interpretando. Né? Então, isso é a condição de seres ideológicos. Ou seja, quando eu interpreto, e sempre nós estamos interpretando. Né? Quando a gente lê um texto, isso é de uma importância hoje em dia. Quando a gente lê um texto, né? Então, aqui, por exemplo, vou ler aqui a contracapa desse livro. Aos olhos dos seus eleitores, as deficiências dos líderes populistas se transformam em qualidades. Sua inexperiência demonstra que não pertence ao círculo da velha política e sua incompetência é uma garantia de autenticidade. Olha só, eu li esse texto tem que ser interpretado. Né? Ou seja, cada palavrinha dessa, eleitor, o que é um eleitor? A gente sabe. O que é uma deficiência dos líderes? Né? Populista, o que é populismo? Aí já começou a complicar. Né? Aí já é um conceito político, a gente tem que estudar as teorias, né, que vão abordar o significado teórico para a teoria do Estado, para a ciência política de populismo. Né? No senso comum, as pessoas utilizam populismo sem nenhum rigor, né, científico e etc. Então, exatamente. Então, a gente interpreta as coisas inevitavelmente a partir do nosso sistema de pré-compreensões, né, da nossa racionalidade, do que a gente vive, a partir da nossa ideologia. Nós somos, portanto, inevitavelmente seres ideológicos. E quando a gente olha para o mundo, olha para esse texto, aí você continua olhando, ó, sua inexperiência demonstra que não pertence ao vínculo, entre aspas, da velha política. O que é velha política? Já é um outro conceito que vai. Então, isso tudo, a nossa relação com o mundo, com o texto, com o livro, com as pessoas, quando a gente ouve o que as pessoas nos falam, né, são sempre interpretações. Inevitavelmente, né, interpretações. Sim, Nicolas. Exatamente, essa que eu estou comentando agora, vocês encontram em texto no blog e encontram também em vídeo no blog. Então é sempre importante vocês revisitarem, inclusive no blog está mais aprofundado do que eu vou ter tempo de trabalhar aqui, porque isso é apenas um pressuposto teórico importante para a gente continuar entendendo os fundamentos da modernidade. Se a gente, então, perder muito tempo com isso, a gente acaba, né, perdendo o tempo que a gente tem para trabalhar, né, o que a gente tem que trabalhar inicialmente, que é o conteúdo de toda a matéria. Mas isso é um pressuposto teórico importante. Maria Clara, basta ir no blog, tem um linkzinho de procura, né? Então coloca lá, escreve lá ideologia, que esse link de procura vai te remeter aos textos e aos vídeos sobre ideologia. Então qualquer matéria, é só entra no blog, do lado direito ali, né, perto daquelas letrinhas azuis, tem um link de procura, aí você digita lá o tema que você quer, ele vai te remeter imediatamente a todos os textos e vídeos sobre esse tema, tá? E aí eu recomendo que vocês assistam, como eu disse, especificamente sobre esse tema, que é um tema complexo, é um tema da filosofia, né, que a gente vai trabalhar aqui apenas como um pressuposto para trabalhar o individualismo, ele está ali de forma mais completa nos textos e nos vídeos. Bom, então, voltando aqui, né, nós somos seres autorreferenciais, a gente vê o mundo a partir de nós mesmos. Interpretamos o mundo a partir dos nossos valores, né? A partir do que a gente é capaz de entender do mundo, a partir do nosso olhar de mundo. Né? Então, por isso,
A neutralidade é algo absolutamente impossível de ser exigida por qualquer pessoa. O que a gente tem que exigir das pessoas, dos professores e de todo mundo é honestidade intelectual. Então, o que a gente tem que exigir dos nossos professores, né? A gente sabe que todos nós sempre falamos de algum lugar, é o tal lugar de fala. Nós sempre falamos a partir de um lugar, a partir de como e do lugar que a gente está vendo o mundo, né? Que são nossas experiências, sentimentos, valores. Então, a gente sempre está falando de um lugar do mundo. Isso é inevitável. Inevitável, claro, óbvio. Isso é óbvio ululante, isso é o basiquinho do basiquinho, né? Então, o que a gente tem que pedir para as pessoas é honestidade. Olha, eu estou falando a partir dessa teoria, nós estamos utilizando determinados autores, né? Então, eu não estou inventando fatos, eu não estou contando mentiras, né? Eu não estou inventando teorias inexistentes, porque tem muita gente que faz isso, principalmente hoje em dia, né? Nos blogs, nas redes sociais, 90% é mentira, fatos inexistentes, teorias inexistentes. E tem os malucos por aí também, né? Tem um cara aí que é completamente maluco, né? Ele é astrólogo. Ô, gente, como é que chama? Quando eu não gosto da pessoa, eu esqueço o nome. Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho, que é um cara que se diz filósofo, ele não tem curso de filosofia, não fez mestrado, doutorado, não estudou filosofia, ele era um astrólogo, né? Eu gosto de astrologia, nenhum problema em ser astrólogo, né? O problema ele é péssimo, o problema é que ele não sabe o que ele está falando. Aí ele inventa fatos, inventa ideias, inventa teorias, viaja na maionese, e o pior é que tem gente que acredita nele e o segue como filósofo. Então é o que a gente fala, doido, né? E aí, então, né, é o que a gente sempre fala, é necessário, né, então, buscar fontes sérias, etc, etc. Bom, então por que eu estou falando de ideologia? Primeiro, nós somos seres ideológicos, a gente vê o mundo a partir de nossas pré-compreensões, do que a gente estudou, etc, etc. Né? Quanto mais a gente estuda, mais do mundo se revela, né, para nós. Mais do mundo a gente compreende, né? Então, isso é algo, por isso que é muito bom estudar, porque estudar é uma viagem ao desconhecido, a outros universos, né, dentro da nossa cabeça. Bom, além disso, tem a ideologia no sentido negativo da palavra. E nesse ponto que é importante a gente entender também, para entender o individualismo, e entender várias outras teorias que são naturalizadas. Vou explicar direitinho isso, né? A ideologia no sentido. Não, portanto, a ideologia no sentido positivo é a condição humana. Todos nós vemos o mundo a partir do nosso sistema de ideias, de pré-compreensões e dos nossos sentidos. Né? Visão, olhar, olfato, tato, parará, parará, né? Inevitável. Inclusive, os nossos sentidos são limitados. Né? A nossa visão, por exemplo, a gente é capaz de enxergar um monte de informações, textura, cor, profundidade, etc. Pessoas diferentes percebem isso de forma diferente. Você tem, por exemplo, uma questão que seria um funcionamento diferenciado do aparelho óptico, né, da visão humana, que é chamado de daltonismo. O daltônico, o cérebro lê as cores de forma diferente. Então, e a gente, por exemplo, as pesquisas mostram que as mulheres percebem muito mais diversidade de cores, né? Sutilidades, diversidade de cores, do que os homens. O que passa, inclusive, por uma matriz cultural, né? Do masculino moderno que não que passa pelo machismo, né? Essa visão do masculino moderno, né? Então a gente vê azul, vermelho, verde, amarelo, olha que coisa, né? A mulher vai ver com muito mais detalhe, porque é uma cultura com muito mais sensibilidade. A construção da cultura moderna, né, é feminina. Então ela vai ver o azul piscina, azul turquesa, azul celeste do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte, né? Então você vai ver assim várias sutilezas, vários azuis, várias diversidade, né? É como se a gente programasse a nossa visão para também ver o mundo. Bom, já a ideologia no sentido negativo, né, seria quando, então, um poder se interfere entre nós e a observação do real para propositalmente encobrir a
o real, para distorcer a nossa observação do real. Então vamos pensar o seguinte aqui, vamos pensar nessa imagem, né? Isso é uma ideia muito importante. Vamos imaginar aqui, né? Estamos nós aqui observando o real. O real é o que está fora de nós, né? Só que entre nós e o que está fora de nós, que a gente vai chamar de real, aquilo que nos toca, mesmo que nós não queiramos, né? Entre nós e o real está, inevitavelmente, nós mesmos, né? Então, são como lentes, né, que a gente veste, são lentes culturais, né, racionalidades, estudos, percepções, né, sentidos, etc. Então, entre nós e o real está nós mesmos. Quanto mais a gente estuda, mais do real se revela para nós. Isso é lindo, né? Agora, o que o poder vai fazer? O poder, para exercer o seu poder, isso não é novidade, isso é há muito tempo, exatamente, essa é a lente da ideologia. Slavoj Zizek trabalha muito isso. Tem alguns filmes que trabalham isso de forma muito interessante, né? Simbólica, muito interessante. Então, o que o poder vai fazer? O poder vai chegar e falar, olha, nós temos que enganar esse povo aí, né? Esse povo tem que fazer o que a gente quer. Nós estamos no poder, né? Calma, Tamir, está lá tudo no blog, assim, a ordem toda, todos os textos, todos os vídeos, já está tudo lá no blog, na ordem do blog. Então é só acessar lá, né, o blog, vocês vão encontrar tudo lá em ordem. Então, quando você observa, né, esse real, o que o poder vai fazer? Nós não podemos deixar essas pessoas enxergarem os reais jogos de poder. A gente não pode deixar eles enxergarem o que realmente está acontecendo. Então, o que o poder vai fazer? Ele vai se interpor entre nós e o real. Vai colocar como que uma tela, né, entre nós, e essa tela vai nos impedir de enxergar o real, né? Essa tela a gente vai ter que, né, se esforçar para enxergar o real. Essa tela, então, são falsas representações do real, fora de nós, sim, né? Então o poder chega e começa a criar um real fictício, né? Uma falsa representação do real. Como se fosse uma tela, um ecrã aqui, uma tela de cinema, televisão, que passa então a nos esconder o real. Para enxergar o real, a gente tinha que ir lá atrás ali daquela tela. E nessa tela, então, ele passa, né, como se passasse um filme que falseia o real, né? Uma mentira. Ou seja, então, isso, gente, é o que mais acontece no poder. Eu não estou falando novidade nenhuma. Isso vem desde a antiguidade. Só que hoje isso é realizado com muito mais sofisticação, sutileza e tecnologia, né? Mas isso não é a novidade que eu estou falando. É a mentira. Estou falando da mentira, né? Então, o que esse Keynes coloca? É o poder, então, qualquer poder, né? Qualquer poder pode fazer isso, né? Megapoderes, pequenos poderes, né? Esse encobrimento, essa distorção. Poder econômico, poder religioso, poder do Estado, né? Sempre fizeram isso. Então, isso que a gente não tá, esse poder começa como que projetar uma falsa realidade. O que é isso? Né? São as mentiras da mídia, falsas reportagens, construções artificiais da realidade, fake news, né? Mentiras, 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 onde então a gente, com a nossa percepção de mundo, né, com os nossos valores, com a nossa percepção ética e moral de mundo, começa a construir os nossos comportamentos observando esse falseamento do real, acreditando que isso é o real. Olha que sensacional isso aqui, assustador e perigosíssimo. Ou seja, na verdade, o que acontece aqui é que, muitas vezes, essas pessoas que não estão enxergando o real, que estão vendo essa distorção proposital da realidade, né? Se estivessem enxergando o real, elas não estariam se comportando do jeito que elas estão se comportando. Elas não estariam acreditando no que elas estão acreditando. Elas não estariam fazendo o que elas estão fazendo. Elas estão fazendo, né, agindo segundo os seus valores, né? Então, portanto, muitas vezes bem intencionadas, seguindo valores que elas acreditam, mas construindo comportamentos sobre um real inexistente,
sobre um falseamento do real. Então, isso o poder faz demais, né? Então, às vezes, e isso é uma pergunta que o Slavoj Zizek, esse psicanalista, né, e filósofo, ele faz no campo da política, por exemplo. O que leva pessoas a agirem contra os seus próprios interesses, né? Então, ele vai mencionar, por exemplo, na época do nazismo, milhões de alemães foram mobilizados e agiram, e mataram, e morreram em torno de interesses falseados, né? Em torno de interesses que realmente eram contra os seus próprios interesses, né? Então, vamos dar um exemplo mais palpável assim, da nossa realidade contemporânea. O que levaria, por exemplo, uma pessoa, né, trabalhadora, empregada, com carteira assinada, etc., né, que contribui para a sua aposentadoria e etc., defender, né, o fim dos seus direitos trabalhistas, defender o fim de sua aposentadoria? Olha, isso parece completamente irracional, né? É um mundo de cabeça para baixo. Mas ele faz isso por quê? Porque ele está sendo levado a se comportar de uma maneira que ele não está enxergando o real. Ele não está vendo que a vida dele vai virar um inferno, ele não está vendo que vai ser obrigado a trabalhar 16 horas por dia, ele não está vendo que isso nunca funcionou, ele não está vendo que ele vai perder a aposentadoria, né? E quando ele envelhecer, não tiver força para trabalhar, né? Ele vai ficar na rua, pode até virar uma pessoa em situação de rua. Ele não tá, o mundo que é colocado para ele, as justificativas falseadas que são colocadas para ele, impedem que ele veja o real, né? Se ele estivesse vendo o real, é óbvio que ele não poderia apoiar políticas que são contra ele mesmo, né? Mas o que faz com que a gente entenda esse mundo complexo, né, que a gente está lidando com ele hoje, é justamente a ideia de que, né, nós estamos construindo os nossos comportamentos por um falseamento, uma falsa representação do real, e que se tornou agora, né, que invadiu o nosso universo individual, privado, que invadiu as nossas cabeças com as fake news, fake news, fake news, né? Então, Gabriel, interessante lembrar esse escrito, né? As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante, né? Que, portanto, são donos da mídia, etc., e que vão falsear nesse mundo, né? Criar essa, então, a ideologia enquanto distorção. Bom, então isso seria ideologia no sentido negativo, ou seja, quando, então, né, o poder do Estado usa, né, interfere na construção de nossas percepções do mundo, né, e nos leva a agir de uma maneira que nós não agiríamos se nós estivéssemos enxergando o real. E aí, então, dois conceitos importantes, né, que eu estou falando aqui o tempo todo para a gente entender, né? Primeiro, conceito de real. O que é o real? O real absoluto, né, poderia ser, por exemplo, para a teologia, Deus, né, ou a verdade. Ele ou essa verdade, a verdade, né, ela é inacessível para nós aqui na Terra, né? Do jeito que a gente é e com as limitações sensitivas e racionais que nós temos. Então, na verdade, o que a gente tem são, são acessos a parcelas desse real, desse todo, dessa verdade complexa, né? A gente tem acesso a parcelas dela. Por exemplo, trazendo a ideia da autopoiesis para Humberto Maturana. Não, lá, preocupa não. É a mesma dessa aula, em especial não conseguimos encontrar. Mas vocês já pesquisaram? É só colocar no blog, no link de procura, ideologia. Vocês vão acessar tudo. Tá? E tem um monte de vídeos, um monte de textos. Não tem. E se vocês quiserem seguir o curso inteiro, é só seguir a ordem que está no blog. Eles vão ver os textos e os vídeos. É só seguir essa ordem. E isso aparecem muitos resultados, são vários textos sobre o mesmo tema. Não, não, aí tem um monte de coisa. Aí é para vocês se divertirem à vontade, gente. Aí eu quero estudar ideologia. Você vai ter um monte de texto sobre ideologia, vai ter um monte de vídeos sobre ideologia, e todos eles são pertinentes ao que a gente está falando aqui. Não é muita coisa.
Não, não esquenta, mas é ótimo. Pode perguntar a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum, eu respondo com a maior boa vontade, tá bom? Então, então voltando aqui à ideia que a gente estava falando, né, que eu já esqueci o que, que a gente estava falando, estava falando, né, desse encobrimento do real, etc., né? Então, como que se interpõe e constrói uma outra realidade, que leva, então, as pessoas a se comportarem de uma maneira que elas não se comportariam, né, se estivessem enxergando o real. Agora, então, isso é ideologia no sentido de distorção, de encobrimento, né? É nesse sentido que aí aparece. E existem diversas técnicas para manipular a opinião pública. Diversas, muitas, cada vez mais sofisticadas. Existem diversas técnicas para encobrir o real, distorcer o real, né, enganar as pessoas. Hoje, então, né, com a inteligência artificial, né, as fake news, a inteligência artificial que produz algoritmos, né? Porque o que a gente tinha, eu fiz o curso de programação no século passado, né? Então era muito primário, óbvio, né? Mas antes a gente fazia, né, a programação, por exemplo. Então eu fazia um programa, por exemplo, aprendi a fazer um programa para um estacionamento. Então você desenvolvia o algoritmo, que era o caminho que, né, o computador seguiria para chegar ao resultado esperado. A gente que construía o algoritmo, né? Hoje a inteligência artificial constrói algoritmos de acordo com a demanda que a gente propõe para a inteligência artificial. Ela constrói algoritmos hipercomplexos, em linguagem hipercomplexas. A inteligência artificial que constrói o algoritmo. Então, você vê a capacidade, então, de manipulação, né, da opinião pública, de construção de áreas, né, de notícias falsas, de fake news, direcionadas para cada pessoa, para cada grupo de pessoas. Isso é uma coisa alucinante. Repito mais uma vez, vocês têm que ler esse livro e mandar todo mundo ler esse livro, né? Porque senão nós estamos perdidos nas próximas eleições, porque os algoritmos são usados todo dia. Eles não vão ser usados no dia da eleição, não, gente. Eles são usados permanentemente e diariamente, né? Para todos nós que usamos redes sociais. Então, todos nós podemos ser mergulhados, né, no engano e na mentira e no ódio. Então, tem que estudar, tem que estudar. Bom, voltando lá, essa ideologia no sentido negativo, então ela utiliza determinados instrumentos, né, e mecanismos de manipulação. E aí então é que a gente chega na questão de individualismo. Você tem dois mecanismos simples, de simples compreensão e que são utilizados de forma muito recorrente, né, na história moderna e do século XIX, século XX e século XXI. Né? Qual é? Um desses mecanismos seria a naturalização da história. Em outras palavras, atribuir à história, que é construída por nós, seres humanos, ou seja, nós fazemos a nossa mecanismos de manipulação, nós fazemos a nossa própria história. Nós temos então a força, né, e não assim não estou falando de forma simplista, que muitas vezes o direito trabalha, né, do livre-arbítrio, etc., da liberdade, mas a liberdade ela é complexa, a liberdade individual, mas ela existe, né, e a gente pode sim, né, compreendendo um monte de coisas que procuram nos condicionar, nos limitar, né, nos manipular, é possível que a gente, compreendendo esses processos, né, nós possamos efetivamente usar, né, e fazer escolhas com liberdade. Em outras palavras, nós podemos sim construir a nossa própria vida. Nós podemos sim fazer a nossa própria história e construir a nossa própria história social. Ponto. Agora, né, você tem um monte de poderes que utilizam um monte de mecanismos, um monte de fatores que tentam, então, nos enganar e impedir que a gente construa a nossa própria história. Que é óbvio, é tudo o que o poder não quer. Qualquer poder, né? Seja o poder econômico, seja o poder do Estado. Seja, os caras que estão no poder não vão querer que a gente seja livre. Os caras que estão no poder não vão querer, né, que a gente descubra que a gente pode construir a nossa própria história. Os caras que estão no poder vão querer que a gente continue fazendo o que eles querem que a gente faça, né? Bom, eu acabei de fazer uma brutal simplificação, mas eu acho que vocês entenderam, né, a ideia que eu estou querendo colocar,
né, e com todas as complexidades históricas que a gente acrescenta, né, quando a gente vai trabalhar essas ideias diante da história. Então, você começa a utilizar esses mecanismos que são distorções propositais e que vão fazer com que a gente tenha determinadas condutas que nós não teríamos se estivéssemos enxergando o real. Exemplo, o primeiro, a naturalização da história, né? A história nós construímos. A naturalização, a história é, em qualquer universidade do planeta, a economia, em qualquer universidade do planeta, é uma ciência social aplicada. Ela é uma ciência histórica, social, né, que vai lidar, comportamental, ela vai lidar com a cultura, com o comportamento das pessoas, com estímulos, né, de consumo, poupança, etc. Ou seja, um dos instrumentos, né, fundamentais para a economia, enquanto ciência social aplicada, é o ser humano, a cultura humana, o comportamento humano. Quando você adota uma política econômica, né, aumentar os juros. Olha, o que se espera, né, quando você adota essa política econômica é um determinado comportamento. Olha, se eu aumentei os juros, qual que é o recado que as pessoas vão entender? Elas vão entender que se elas pouparem, elas vão ganhar dinheiro, então elas vão gastar menos. Né? Se eu abaixo, né, o juros... E aí, bom, aqui também bem simplesinho. Né? Se eu abaixo os juros, facilito o crédito, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, a crise que você teve de crédito, né, e as pessoas começaram a consumir, né, as pessoas dos Estados Unidos, né, têm, né, e tinham mais, depois da crise de 2008, caiu demais, mas elas tinham 10, 20 cartões de crédito, né, pagavam juros de 1,5% ao ano. Então a pessoa ia comprando, ia comprando, ia comprando, ia se dividindo, 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 e de repente, pum, caiu o mundo em cima dela. Né? Então, isso foi uma das razões da crise, né, de 2008. Então, óbvio, quando você estabelece determinadas políticas econômicas, você espera reações, né, comportamentais, né, das pessoas. Então, ela é uma ciência social aplicada. Ela não é uma ciência exata. Ela não é uma ciência matemática. Em nenhuma universidade do mundo. Embora você se utilize na economia, né, de cálculo, econometria, né, e você tem algumas teorias econômicas que buscam mais o auxílio da matemática do que outros, né? Então você tem a economia política, a economia ela é então, portanto, se envolve com a política, com comportamento, com cultura e também, né, se utiliza da matemática e precisa se utilizar da matemática, mas isso não faz a economia uma ciência exata. Bom, então, dito isso, o que a gente tem? No século XIX, para levar as pessoas a agirem de uma determinada maneira, que elas não agiriam, ou seja, para enganar as pessoas, o discurso econômico ele é transformado ideologicamente em um discurso de ciência natural. Repito, ciência econômica é ciência social aplicada, histórica, né, que se usa da matemática. Não tem nada de ciência natural. Nada de ciência natural. Né? A ciência natural tem as suas próprias leis. Entre elas, por exemplo, a lei da gravidade. Né? Se eu soltasse aqui essa máscara a noite inteira, essa máscara vai cair. Isso é uma lei natural. Né? E não adianta eu fazer uma lei federal para impedir que a máscara caia. A máscara vai continuar caindo. Não adianta eu fazer uma emenda à Constituição para impedir que a máscara caia. A máscara vai continuar caindo. Olha que simbólico isso, a máscara caiu. Isso ainda é poético, teatral, literário, né? E simbólico, né? Quando a gente fala de ideologia. Então, veja bem, né? Isso é uma lei natural. As leis no campo, a direita é uma ciência social aplicada. As leis criadas por nós, seres humanos, não podem intervir nas leis naturais. Olha, então o que a ideologia faz? Aí é o discurso enganoso, né? Aquele discurso sutil, enganoso, que se reveste de uma falsa cientificidade. Aí os caras no século XIX, alguns liberais no século XIX vão chegar e falar: não, não, olha só, a economia não é uma ciência histórica, não é uma ciência social. A economia é uma ciência natural.
As leis da economia são naturais. Olha, é óbvio que as leis da economia não são naturais. Nunca foram. E ninguém, em nenhum curso de economia do planeta pode afirmar isso ou afirmou isso seriamente. Quem falou isso foi mentindo para enganar, para distorcer e para conseguir exercer o poder e levar as pessoas a acreditarem em algo falso. Né? Olha, qual é o efeito? Se eu aceito essa justificativa de que a ciência econômica é uma ciência natural e de que as leis econômicas são tão certas como as leis naturais, e a economia é no campo da ciência natural, logo, o que eu estou dizendo para as pessoas? Eu estou dizendo que não adianta a gente querer subordinar a economia a políticas econômicas construídas democraticamente. Não adianta a gente querer subordinar a economia ao direito, à Constituição, às leis de direito econômico. Não adianta a gente falar em um direito econômico. Não adianta falar em intervenção na economia, em regulamentação da economia. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo algo que só fará prejudicar a economia, porque a gente estará querendo intervir numa lei natural, né? Laissez-faire, laissez-passer, a lei do mercado desregulamentado, né? Que se autorregulamentaria, né? Como se fosse uma lei natural. Olha, isso é uma grande, brutal, gigantesca mentira ideológica. Mas essa grande, enorme, brutal e gigantesca mentira ideológica, ela foi tão repetida, tão repetida, tão repetida, que até hoje tem gente que acredita nela. E por esse motivo, até hoje, tem gente que ainda faz esse discurso. Isso é ideologia no sentido negativo da palavra. A gente pode acrescentar um outro elemento que esse é mais contemporâneo. Eu estava falando, por exemplo, do discurso ideológico econômico do século XIX. Século XIX e XVIII também trabalhou um outro discurso ideológico, que é do direito natural. Ô, gente, será que... E aí eu estou convidando vocês a pensarem comigo. Né? Eu falei desde a primeira aula, né, que aqui é uma proposta de diálogo, né, de raciocínio lógico, fundado em teorias as mais diversas, etc. Né? E lembrando que eu acabei de falar, não há sustentação em nenhuma teoria econômica, nem liberal. Isso é discurso político para enganar a trouxa. Não há sustentação em nenhuma universidade do planeta por nenhum teórico liberal, social, socialista, o que quer que ele seja, né, de dizer que a economia é uma ciência natural. A mesma coisa com relação à economia enquanto ciência exata. A economia não é uma ciência exata. Então a gente traz isso para o discurso contemporâneo. E olha o efeito da ideologia no sentido de encobrimento. Né? Então, isso são as mentiras que o poder conta. E o poder, e uma coisa, quando a gente fala em teoria do Estado, não há Estado, até hoje não houve Estado que não mentisse. Né? A gente tem grandes problemas teóricos. Durante alguns anos, eu trabalhei na Polícia Militar de Minas Gerais e lecionei durante 5 anos. Trabalhei lá durante 5 anos, 1987 a 91. Eu criei o curso de Direitos Humanos na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, que foi, né, o primeiro curso de direitos humanos numa academia de polícia, justamente no momento de redemocratização do Brasil, né, 87 para 88, a Constituinte, 88 a gente tem aquele período de redemocratização e de fim da ditadura empresarial militar de 1964. Né? E posteriormente eu lecionei durante alguns anos num curso da Escola Superior do Ministério Público de inteligência. Né? E os meus alunos eram alunos da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? da ABIN, da Inteligência, Serviço de Inteligência das Forças Armadas, do Exército, etc. E a gente trabalhava muito essas técnicas, né? essas teorias e esses mecanismos, né? De guerra psicológica, de manipulação da opinião pública, né? E de como que é necessário, né? A gente principalmente se proteger, né? De algum poder autoritário, né? Que use desses recursos. E um grande dilema que a gente tem quando fala de Estado, eu como professor de teoria do Estado, eu dava aula de teoria do Estado, né? Nesse curso de inteligência do Ministério Público, da Associação do Ministério Público, é, era justamente como que a gente faz, por exemplo, com a espionagem. Todo Estado mente.
todo Estado mente. Né? E quanto mais poder tem o Estado, e quanto mais poder tem, né, o político, mais ele vai mentir. Né? Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos da América. Uma coisa interessante, ontem o Biden chamou o Putin de assassino. Olha, gente, né, vamos pensar aqui, sem nenhuma paixão. O Putin é assassino. E o Biden também. Né? Quantas ordens o Biden já deu, e já deu no passado, como vice-presidente e como senador responsável pela segurança nacional e política de relações exteriores, quantas ordens que esses caras não dão para soltar bomba? Hoje os Estados Unidos soltou bomba na Líbia. Né? Isso tem que passar para o presidente dos Estados Unidos. Então, ele tem que ser assassino. Olha que doidura, gente. Né? Tem que ser assassino. Né? Pois é, logo ele falando isso. Né? Ele manda matar, manda matar. Né? O presidente do Brasil não precisa mandar matar, porque a gente não é um país bélico, nós não somos império, não estamos invadindo ninguém, não estamos fazendo guerra com ninguém. Então, felizmente, é possível ser presidente do Brasil, né, sem virar um assassino, sem mandar matar. Mas presidente da Rússia e dos Estados Unidos não tem jeito de ser presidente desses países sem ser assassino, sem mandar matar, não. Diga, fala. Ô, professor, só pontuando, eu fiz uma especialização na área de inteligência com inteligência no Pitágoras também. Ah, que legal. E na época lá eles indicaram para a gente ler um livro que estava recém-lançado, do Lucas Figueiredo, que chama Ministério do Silêncio. Sim. Ele conta a história do civil desde Washington até Lula, em 2005, né? Uhum. E lá vai discorrendo sobre essas mentiras, essas articulações para manutenção do poder de todos os governos. É um livro muito interessante. Uhum. Exatamente, muito interessante, muito importante. E assim, as contradições que se colocam, por exemplo, eu como professor de direito, como é que a gente trata, por exemplo, a questão da espionagem? Né? Porque a gente começa a falar em direito à privacidade, direito à intimidade, mas a gente sabe, né? Eu tinha alunos, inclusive, não só desses órgãos, né, mas também da Receita Federal. E a Receita Federal é muito bem equipada. Então, por exemplo, a Receita Federal que está investigando empresário, sonegador de impostos, né? Eles colocam um aparelhinho, né, que é do outro lado do. E hoje tem cada vez aparelhos mais sofisticados. Hoje, do satélite, você consegue gravar uma conversa no meio da rua. Né? Mas você coloca aparelhos onde, por exemplo, era o grande drama do pessoal da inteligência. Olha, eu ouvi tal conversa. Na conversa que você gravou, o telefonema que você gravou, etc., falou, olha, o sujeito realmente está envolvido com isso aqui, com essa falcatrua, parará, junta, se consegue. Mas no meio dessa gravação toda também, né, eu tive acesso a um monte de informação, né, da vida privada, particular dele, né, o fulano tem amante, não tem amante, que não diz respeito à nossa investigação. Né? O que fazer com essa informação? Tem que desaparecer com essa informação. Né? Mas é um dilema, né? É complicado. Os dilemas se colocam para os estados contemporâneos, né? E principalmente para os serviços de inteligência e contra-inteligência dos estados contemporâneos. Rico, né? Muito importante isso. Bom, voltando então ao nosso conceito ali Ô, gente, liga uma câmera aí, todo mundo apagou aqui, que vocês sumiram para mim. Aí, assim, é sempre legal falar para alguém assim assistindo, porque senão a gente dificulta a concentração. Obrigado, Andrei. Então, essa ideia, por exemplo, contemporaneamente, quando a gente fala em ideologia enquanto distorção, vamos citar de novo a questão econômica, né? Que eu já coloquei todos os pressupostos da economia como uma ciência histórica, social, aplicada. Né? Então, ela o que significa que a gente constrói teorias econômicas de acordo com contextos sociais e com a vontade política democrática do parlamento eleito pelo povo. Essa é a ideia do constitucionalismo social do século XX. Né? O povo, né, democraticamente escolhe os seus representantes, os seus legisladores, deputados, senadores, vereadores, etc., né, os seus governantes, né, no executivo federal, estadual e municipal, e esses governantes vão governar com respeito à Constituição e à lei e à vontade popular, né, nos limites da lei e da Constituição, que, por sua vez, são reflexos da vontade popular, uma vez que a lei e a Constituição são feitas, né, pelos legisladores eleitos pelo povo. Né? Então, uma coisa assim que o direito não é isento ou neutro. O direito é essencialmente político. O direito é produzido pela política. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, assim, que é muito importante, que às vezes vem assim, no senso comum, por exemplo, eu acho que eu já comentei isso com vocês, não sei,
ou se foi com a turma da manhã, né? Que ele está falando, teve isso foi uns 2 anos atrás, na época das eleições, né? As pessoas estavam assim muito, ainda estão, né? As pessoas ainda estão muito divididas, afetadas emocionalmente com a questão política, etc. E na época da eleição estava à flor da pele. E eu lembro que uma turma, né, que eu lecionei, uns 5, 6 alunos, assim, no final do semestre, eles reclamaram para a direção, né, de que minha aula era muito política. Eu falei, gente, que legal, eles entenderam a aula, porque realmente a aula é de política. Então, não tem como ser diferente, eles entenderam a matéria, né? É droit constitutionnel e ciência politique, né? Teoria do Estado e ciência política. Então, a aula nossa é de política. E o direito é político. Ah, mas o professor de direito civil não é político. Não, sabe o que é pior? É mais político do que eu. Porque na minha aula de teoria do Estado, pela disciplina, não o professor, aqui não vai nenhuma crítica, nenhum professor, né, e colega, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que eu estou falando é que a disciplina, por exemplo, direito civil, o que ele vai ensinar no direito civil, ou no processo civil, no processo penal, no direito penal, né, é o direito penal civil positivado na lei, fruto da política. Então, ele já reflete uma política. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código Civil, né, as leis trabalhistas refletem a política majoritária que aprovou aquela lei. Então, ele reflete uma ideologia política, né, que é óbvio que sempre híbrida em discussões de um parlamento que é híbrido, que tem, né, parlamentares de direita, de centro, de esquerda, etc. Mas ele reflete um pensamento político. Quando a gente estuda na teoria do Estado, na teoria da Constituição, a gente vai estudar os vários pensamentos políticos, né? Então, além, né, de tudo, e aí não é culpa do professor, nem minha, nem do professor de Direito Civil, mas é da matéria que a gente está dando, onde eu estou dando uma matéria que é essencialmente política, que trabalha as diversas vertentes políticas, que produzem a Constituição e as leis do Estado, e que produzem estados distintos, democráticos, autoritários, liberais, socialistas, sociais-democratas, né, e assim por diante. Então, nós estamos lidando com isso, né? Enquanto o outro é uma expressão política específica, né? Então, por isso que parece que um está sendo ideológico e o outro não está sendo ideológico. Parece que um é neutro e o outro não é neutro, né? Mas neutralidade de jeito nenhum. E fora da ideologia não tem como a gente pensar. E principalmente não tem como pensar o direito fora das ideologias políticas, né? Então, isso é muito importante. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é justamente com as ideologias enquanto distorção, né? Que aí então você procura enganar a pessoa. Aí é grave, né? Aí é a mentira. E por isso que eu estava falando, é fundamental que a gente exija das pessoas, dos professores, de todo mundo, honestidade intelectual, né? Honestidade em relação aos fatos reportados. E que a gente não permita que as pessoas inventem fatos, inventem teorias inexistentes, né? Inventem ideias escabrosas e absurdas, né? Como terraplanismo e etc. Então isso aí, não, isso não pode. Isso não pode. E aí, então, quando você matematiza algo que é história, o efeito é o mesmo ideológico. Por exemplo, quando vem a famosa escola de Chicago, a escola de Chicago é respeitadíssima, importantíssima, e ela representa uma teoria dentre várias outras teorias, né? E mesmo em Chicago, existem várias escolas em Chicago, ou seja, várias matrizes do pensamento econômico e da política econômica em Chicago, né? E que trabalham. Então, agora, onde é que entra a ideologia? Não entra com o cientista. Entra quando esse cientista vira político, ou quando um político, né, faz um discurso propositalmente enganador e chega para a gente e fala: olha, né, só é verdade os autores da escola de Chicago. A ciência econômica é uma ciência exata. Qual é o recado que eu passo com essa mentira? Eu estou dizendo, olha, se a ciência econômica é uma ciência exata, a força disso é a mesma de transformar a ciência econômica numa ciência natural. Se a ciência econômica é uma ciência exata, é óbvio, gente, que não adianta nada eu fazer uma lei para dizer que 2 mais 2 é 5. Não adianta lei federal, não adianta emenda à Constituição, não adianta nada disso. 2 mais 2 sempre será 4. Mas
eu posso fazer lei, etc. Então, o que eu estou querendo dizer ideologicamente, de forma enganosa para as pessoas? Que, portanto, nós não podemos fazer com que o direito e a democracia, ou seja, nós não podemos fazer com que as pessoas democraticamente votem nos partidos políticos que elas desejarem, de direita, de esquerda, de centro, centro-esquerda, centro-direita. A diversidade é fundamental, não há democracia sem diversidade. Então tem que ter partido de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. O que é intolerável são partidos totalitários, né, fascistas, ou nazistas, ou stalinistas, que proíbem a discussão, né, o livre debate, etc. Mas então, essas várias visões do mundo, as várias teorias econômicas, de direita, de esquerda, de centro, elas estão aí para serem submetidas à vontade popular. E aí, o que está errado nisso é que o economista, a economia, é que tem que se virar para se adequar à vontade popular, às escolhas populares, né, que refletem nas leis e na Constituição, e como que essas constituições todas do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, e todas as constituições contemporâneas, vão trabalhar princípios da ordem econômica. O que a nossa Constituição fala? Né, como um princípio constitucional obrigatório, no momento em que qualquer economista do governo construa suas políticas econômicas vinculadas ao Ministério da Economia, subordinadas ao presidente da República. Né? Ele é subordinado à política. Então, é óbvio que ele não vai criar uma política econômica sem pé nem cabeça. Nós estamos falando de uma ciência, mas é uma ciência que não é uma ciência exata e que não é uma ciência natural. É uma ciência social aplicada, que respeita a lógica, que trabalha com a matemática, que trabalha com cálculo, que trabalha com a econometria, que trabalha com vários outros elementos de várias teorias econômicas. Não estou dizendo que isso não seja verdade, isso é verdade, necessário, mas dentro dos limites científicos, das teorias variadas, né, eu tenho que buscar uma teoria que se adeque à vontade política do povo, que se adeque às leis elaboradas pelos representantes do povo e que se adeque aos princípios constitucionais, né, do direito econômico. E a nossa Constituição, de 1988, faz lá, por exemplo, na ordem econômica, só terminar o raciocínio, um segundo, né, faz lá, na ordem econômica, falar, artigo 170 da Constituição, a ordem econômica tem que respeitar determinados princípios. Isso, então, é de observância obrigatória de todos os governos, de qualquer tendência política, centro-direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, qualquer tipo desse. O quê? Política está lá. Quais são os princípios? Respeito à soberania nacional, à soberania econômica. A gente não pode, uma política econômica não pode destruir a economia brasileira, isso é óbvio. Não pode acabar com as empresas brasileiras. Não pode acabar com a soberania econômica brasileira. Né? Segundo, reduzir as desigualdades regionais. Então, não posso ter uma política econômica que torne, por exemplo, né, um exemplo grosseiro aqui, São Paulo mais rico ainda, né, e o Amapá mais pobre. O que diz? Qual é o princípio? Quando o governo, assessorado por economistas, construir políticas econômicas, ele deverá observar na construção dessas políticas econômicas a necessidade de a busca de um equilíbrio onde permita um desenvolvimento equilibrado de todas as regiões do país e garanta, por exemplo, um investimento maior onde ainda não há investimento maior. Né? E aí, a ordem econômica, os princípios da ordem econômica no artigo 170 ainda fala o quê? Redução das desigualdades regionais e redução das desigualdades sociais. Então, não posso, seria e será inconstitucional a adoção de uma política econômica que, no lugar de reduzir a desigualdade social, amplie a desigualdade social. Essa política econômica é inconstitucional. Só que aí é que entra a ideologia como falseamento do real, ideologia enquanto mentira. O que esses governos que querem, por exemplo, fazer governos que privilegiem os mais ricos, que tornem os mais ricos, os mais pobres, etc. A gente tem visto governos pelo mundo afora fazendo isso, né? São vários exemplos, e muitos exemplos reais, com muita pesquisa, com muito gráfico, né? Com muita matemática, inclusive. Né? Se pegar, por exemplo, o governo Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Quando ela assume o poder, né? A diferença entre os 10% mais pobres e os 10% mais ricos na Inglaterra era de 1 para 40. Quando ela deixa o poder,
essa diferença passa de 1 para 470. O que aconteceu com os ingleses nos 11 anos de poder neoliberal da Margaret Thatcher? Os pobres ficaram mais pobres, a classe média empobreceu e os ricos ficaram mais ricos. E isso o que eu estou falando aqui, gente, é muito também tranquilo, né? É muito básico. O que eu estou falando aqui são dados aferidos na década de 1990, início do século XXI, né? Então, aí que eu estou falando são fatos. A gente vai interpretar esse fato. Ou seja, o que aconteceu? Foi adotada uma política econômica que sabidamente iria, né, privilegiar os mais ricos e empobrecer os mais pobres. O governo Reagan nos Estados Unidos, a mesma coisa. E aí também as pesquisas, os números, a matemática, né, os gráficos, a estatística vai nos mostrar isso também, inequivocamente. Ou seja, a política adotada pelo governo Reagan, né, uma política que levou ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos cresceu com o governo Reagan, cresceu. Só que esse crescimento beneficiou a quem? Aos 5% mais ricos. E empobreceu os 10% mais pobres. De maneira que a consequência daquela política que vai se arrastando, né, com sucessivos governos neoliberais nos Estados Unidos, levou a que hoje, né, Los Angeles, né, que é uma cidade a mais importante, a mais populosa, né, do estado mais rico. Vamos lembrar que Los Angeles já foi, o estado de Los Angeles não, o estado da Califórnia já foi a quinta economia do mundo. É um estado poderosíssimo, com muita riqueza, petróleo, empresas, etc. Entretanto, esse estado norte-americano, que é um dos estados mais ricos do mundo, tem hoje 100 mil pessoas morando na rua, só em Los Angeles. Então, aí você tem alguma coisa errada com a opção política do Estado. Só que aí esses caras chegam e falam, aí vem o momento da ideologia enquanto mentira e encobrimento. Mas não há opção, né? Porque a economia é matemática, gente. O direito fica querendo exigir da economia algo que a economia não pode responder ao direito. Porque a economia é uma ciência exata. E o direito não pode, e a política não pode, e a democracia não pode, né, exigir um comportamento diferente da ciência exata. Gente, isso é mentira. Grossa, grosseira. Eu estou falando assim, tem exceção? Não, gente, isso é mentira. Não há exceção. E os discursos feitos, se você pegar aí, eu falo, isso em qualquer universidade do planeta, da China aos Estados Unidos. Quem faz um discurso diferente é porque então está envolvido com um discurso ideológico enquanto mentira, encobrimento. E aí então a gente tem que descobrir quais são os interesses políticos e econômicos que estão escondidos atrás desse discurso ideológico enquanto distorção. Bom, farei esse monte todo, mas eu acho que isso é um debate importante, contemporâneo, né? Sobre a presença do Estado, e mais adiante a gente vai trabalhar sobre isso, né? Sobre a presença do Estado na economia, a regulamentação estatal da economia. E veja bem que aqui está um professor que não é a favor, eu já disse isso, eu sou contra qualquer megapoder. Eu sou contra o megapoder das empresas e dos Estados. Né? Eu sou a favor da democracia radical, horizontal, né? Liberdade total. Então, mas assim, se a gente pensar, se nós formos pensar dentro da teoria do Estado e dentro da lógica do Estado, né, e da configuração dos Estados modernos, o que a gente pode extrair hoje dos dados, que são dados fiéis, são dados sérios, né, que a gente tem que buscar, então, em informações, como a gente já falou isso na primeira aula, não vou repetir isso, né, por exemplo, dados que a gente consegue com a ONU, por exemplo, né, que mostram hoje que os estados com maior bem-estar social do planeta, com crescimento econômico, né, que foram alguns quase nada atingidos pela crise de 2009, né, que têm bem-estar social, né, que têm direitos, respeito aos direitos individuais, de liberdade individual, ao mesmo tempo respeito aos direitos sociais, aos direitos econômicos, né, ao emprego, né, a uma remuneração justa, né, a condições de trabalho dignas. Esses estados são justamente os estados, né, que entre os vários que nós vamos estudar, são os estados que marcam uma forte presença estatal na economia. Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Então, é uma economia regulamentada pelo Estado, né, uma saúde pública universal, uma educação pública universal, um sistema previdenciário universal,
Sistema previdenciário esses, né, onde as pessoas aposentam ganhando mais do que elas ganhavam na ativa, porque a aposentadoria tem que ser um prêmio, né, e não a fome. Então, a ideia é o sujeito, olha, trabalhou a vida inteira, agora ele vai aposentar, ele vai ganhar mais do que a nativa, porque ele vai ganhar para poder agora viajar, fazer cruzeiros marítimos, né? Então, os suecos, aí, aquelas coisas, esses estados, e aí você tem um problema, que aí é um problema matemático, né? Então, a gente sempre se auxilia da matemática. Aí, esses estados sociais têm um problema matemático. Você sabe qual é? É como que a população vive bem, se alimenta bem, tem saúde de qualidade, né? Tem trabalhos com legislação trabalhista, então eles trabalham de forma digna, sem estresse absurdos. Hoje a Finlândia, por exemplo, a jornada de trabalho na Finlândia é de 6 horas diárias durante 4 dias. Né? Por que que a Finlândia adotou isso? Porque não há mais emprego para todo mundo. Então, para que as pessoas tenham emprego, as pessoas têm que trabalhar mais para sobrar tempo para as outras pessoas que estavam desempregadas trabalharem também. Então, você imagina um turno de 6 horas, assim, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24. Aí você emprega 4 turnos de trabalhadores. Se o turno fosse de 8 horas, você empregaria só 3 turnos de trabalhadores, né? Se fosse de 16 horas, né, como é no século XIX, você empregaria, né, você mataria os trabalhadores de tanto trabalhar, e morriam mesmo de tanto trabalhar, né, e empregaria um turno e meio, sendo que o outro turno, né, já passaria para o outro dia, que era assim no século XIX. Então, qual é o problema grave desses estados sociais democráticos do norte da Europa? É que como as pessoas têm uma vida boa, elas moram bem, comem bem, têm transporte público, né? Há pouca poluição, há um direito ambiental, há um direito trabalhista, elas trabalham pouco, ganham bem, etc., têm lazer, né? Essas pessoas vivem mais, e isso é um imenso problema. Aí é uma questão matemática. Né? A França, por exemplo, começou a trabalhar, já tem alguns anos, isso não é novidade, não, né? A previdência da quarta idade, que são aquelas pessoas que insistem em não morrer, não morre nunca. Né? O cara está lá com 90 anos de idade, a pleno vapor, né? Montando a cavalo, fazendo cruzeiro no Caribe, né? E aí? Aí a gente tem um problema matemático. Aí é interessante, né? É muito interessante a teoria do Estado. Porque aí você tem como que o Estado francês vai dar conta, e aí o Estado sueco, isso vale para os suecos, finlandeses, japoneses, etc. O povo cada vez vive mais. Né? Minha mãe vai fazer agora, dia 14 de maio, 100 anos de idade. Olha que coisa. E aí, como é que um sistema previdenciário dá conta matematicamente disso? Ó, tem que refazer as contas. Então, eles criaram na França uma previdência da quarta idade, que são essas pessoas que nunca morrem. E assim, está muito interessante, porque a gente vai vendo, claro, nós todos estamos vendo isso, né? Às vezes pessoas com 80 anos de idade, 84 anos de idade, produtivas, né? Assim, a 1000 por hora. Então, isso aí, obviamente, você tem mais qualidade de vida, né? E se essa qualidade de vida é assegurada para toda a população, isso vai ser algo que vai não atingir uma parcela da população aqui no Brasil, que pode ter acesso a uma qualidade de vida, saúde de qualidade, saúde preventiva, saúde curativa, etc. Mas isso atinge todo mundo, como no caso da França, da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, né? Onde então essa população começa a viver mais. E aí você começa a ter um problema efetivo, né, de cálculo previdenciário, mas que tem que ser resolvido sem matar essas pessoas. Né? Porque senão é óbvio, e aí a gente está falando do direito e da economia, que se usa da matemática para cumprir a determinação do direito. Olha, qual que vai ser a solução? Né, a gente poderia ter na boca de alguns, né? O sujeito passou de 85 anos de idade, aí o Estado não pode pagar mais nada, não, deixa ele morrer. Né? Essa não é uma solução juridicamente aceitável. Essa não é uma solução constitucionalmente aceitável, embora muita gente, né? E, gente, parece que eu estou falando brincando, tem gente que defende isso. Né? Então, assim, não. Né? Inclusive, a Margaret Thatcher, nos hospitais ingleses, essa foi uma orientação, né? Isso é documento, da década de 1990. Né? Uma orientação que falou, olha, né, o Estado inglês não vai investir mais em saúde, parte da saúde vai ser privatizada, né? As pessoas vão ter que pagar pela saúde, e a diminuição do investimento do Estado inglês em saúde, né, vai significar que os médicos vão ter que escolher entre pacientes idosos e pacientes jovens. Né? E aí, então,
né, a orientação é que escolhessem os jovens e deixassem os velhos morrerem. Isso acontece agora, né, com a Covid. Né? Então, e isso é assustador, né? A gente comentou na aula de ontem isso, né? Do mandarim, né? E do investimento nos idosos, né? Enquanto uma enciclopédia, né? De experiências e vivências que não podem ser simplesmente jogadas na lata do lixo. Então, esse é o desafio, né? Do estado de bem-estar social. Bom, e aí então eu acrescento, quando a gente fala do individualismo, né, a ideia do individualismo na modernidade, ela é a mesma coisa. Ou seja, o individualismo ele foi algo naturalizado. E ele ainda é algo naturalizado no senso comum. Ou seja, a gente ainda conversa, fala, ouve discursos, ouve reportagens, lê textos os mais variados que naturalizam o individualismo, né? E esse individualismo é um valor cultural da modernidade, né? É um valor forte em determinadas culturas, principalmente no mundo anglo-saxão, especialmente hoje, né, como um dado antropológico da formação da cultura norte-americana, que é talvez hoje a cultura mais individualista do planeta, né? Mas que vem de um individualismo que já estava ali presente na cultura, né, inglesa e em outras culturas europeias, né? Norte da Alemanha, sul da Escandinávia, né, e outras culturas individualistas. Mas o que aconteceu, né, na modernidade? A modernidade pega isso, que é um dado cultural, ou seja, o individualismo é um dado cultural. Ou seja, então, você, né, defender a ideia de indivíduo, né, essa ideia de indivíduo separado da natureza, então essa ideia de transformação da natureza em recurso natural a ser explorado pelo indivíduo, isso não é algo natural. Isso é algo construído pela cultura. O que significa, portanto, que a gente pode sair dessa cultura. Nós podemos construir outros valores, que a gente pode modificar essa cultura se ela não parecer positiva para todos nós em determinadas sociedades. Então, a primeira questão é: eu não posso transformar isto que é cultural em natural. Porque se eu disser que o individualismo, o egoísmo é algo natural, né, eu estou, então, portanto, retirando das pessoas, de maneira desonesta, falsa, né, então, enquanto distorção ideológica, a força que essas pessoas podem ter de discordar do egoísmo, né, de não querer uma sociedade egoísta e de construir uma sociedade, uma economia não egoísta, competitiva e individualista. E de não perceber que é possível construir uma outra sociedade, uma outra economia em um outro Estado que não seja fundado na competição, no individualismo e no egoísmo. Isso não é natural, isso é cultural. Então, quando a gente optar por uma sociedade e uma economia competitiva, individualista e egoísta, a gente faça isso porque é nossa opção histórica. Nós queremos isso. E não porque nós estamos condenados a isso. Porque isso Professor, não é natural. Só para concluir o pensamento, já vou só um segundo, né? E aí a gente já comentou isso ontem também, só rememorando, né? O ser humano, ele só sobreviveu, a espécie humana só sobreviveu porque nós somos seres gregários, comunitários, né? E enfrentamos os nossos desafios históricos diante da história natural, né? Diante da natureza, na relação com outros animais, na relação com o ambiente. A gente só sobreviveu justamente pela nossa característica de seres comunitários, gregários, coletivistas, e de culturas que eram todas, antes da modernidade, coletivistas. E que hoje, ainda no mundo, na grande maioria, ainda são culturas comunitaristas ou coletivistas. Né? E que a gente pode extrair, em boa medida, que o problema que a gente encontra hoje no mundo, né, de aumento de conflitos, de miséria, de desigualdades, tem como consequência a opção por determinadas construções societárias, econômicas, dentro de estados modernos, né, competitivas, individualistas e egoístas.
Então, isso é o que eu estou colocando aqui apenas, é que esse individualismo que marca a racionalidade moderna é uma construção hegemônica da modernidade. E, infelizmente, a gente encontra muito esse discurso naturalizante que fala: o ser humano sempre foi egoísta, sempre será. Gente, isso é uma grosseira mentira. Se fosse egoísta, já tinha acabado a espécie humana. Porque o individualismo é comum, né, em todas as culturas. Mentira. Né? Se as sociedades humanas fossem individualistas, a espécie humana não tinha sobrevivido. Elas foram todas gregárias, todas comunitarias. Né? É isso. Diga, desculpa interrompê-la, mas eu queria assim, fazer esse fechamento para a gente partir para o próximo tópico. Pode falar. Professor, eu queria saber qual que é a vantagem do individualismo para a sociedade do Estado moderno. A vantagem é o que a gente ouve desde que nós nascemos, né? A aposta, né? Ou seja, a dinamicidade, e a gente tem que pensar, e o que eu estou chamando aqui para vocês pensarem, e não quero que vocês vejam o meu discurso como um discurso de doutrinação, não é um discurso que trabalha, e nós vamos trabalhar essas várias teorias, nós vamos trabalhar, inclusive, as teorias liberais. Né? O que é posto como vantagem, que muita gente defende, né, nessas sociedades modernas, né, nessa ideologia liberal ou na ideologia neoliberal, e vão trabalhar esses conceitos mais adiante, é de que a competição entre as pessoas gera maior dinamicidade econômica. E essas pessoas defendem, portanto, que todo esse dinamismo econômico, essa velocidade de crescimento econômico contemporâneo, né, novas descobertas tecnológicas, novas descobertas na ciência, que permitem, inclusive, novos medicamentos, que permitem que as pessoas vivam mais, etc. Essas descobertas, elas surgem a partir dessa dinamicidade de uma economia como a economia norte-americana, que é a maior economia do planeta, né, e que isso, então, é positivo para a população, porque isso traz novas tecnologias, novas possibilidades, novos medicamentos, novas tecnologias, né, de mais variadas, né, tecnologias aplicadas ao alimento, tecnologias genéticas, né, alimentos como é que chama, gente? Como milho, o quê? Transgênico, isso, transgênico. O milho transgênico, a produção, né, transgênica que vai alimentar o mundo. Então você tem todo um discurso, toda uma defesa, né, toda uma cultura em torno disso e toda uma construção econômica em torno disso. Né? Assim, a proposta que eu coloco para você, gente, é que é importante a gente pensar isso não como uma condenação histórica, não como algo natural do ser humano, mas uma opção. Né? Então, uma opção de que, será que esse mundo, né, em permanente e acelerado crescimento, né, ele pode persistir dessa maneira? Será que a gente pode continuar explorando o meio ambiente, né, dessa maneira e continuando apostando nesse crescimento rápido e violento econômico, na produção de bens e serviços, etc. Né? Será que essa forma de trabalhar incessantemente, né, como as pessoas vão trabalhando, o fim de semana de um cidadão inglês, né, neoliberal, ele foi reduzido a 6 horas, pouco mais do que isso, né? Porque ele trabalha em casa, ele não tem horário de trabalho, então ele trabalha o tempo todo, ele trabalha por demanda, e então ele quer mais dinheiro, então ele trabalha muito mais, né? Vocês devem lembrar da história do casal, né, de brasileiros, né, que trabalhavam com Uber, né? E eles dividiam o mesmo carro. E eles trabalhavam 12 horas por dia cada um. Eles encontravam na garagem para trocar de carro, né? Então, e aí eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles começaram a falar: "Nossa, nós estamos ganhando dinheiro, Uber é legal, etc." E aí falou: "Olha, será que é por aí? Será que essa vida vale a pena? E esse dinheiro acumulado a gente vai ter a oportunidade de gastar em algum momento da vida, etc." Então, enfim, são grandes indagações. E aqui, nessa minha fala aqui, eu só procuro trazer para nós, né, resgatar a história. E nós, como agentes históricos. Ou seja, nós não estamos condenados a esse tipo de vida. Né? A gente pode viver outras vidas. E esses valores postos como naturais não são naturais, eles são culturais. Então, gente, eu acho que tinha outras perguntas aí, Eu não sei se tinha eu interrompi. pensado ali. Fui Diga. eu. Pode falar, gente. Não entendi sobre Não, pode. a naturalização. A naturalização é a mesma coisa da matematização, ou seja, se eu digo que uma ciência social, que é histórica, que depende da nossa vontade, se eu transformo essa ciência social numa ciência natural,
eu retiro as decisões no campo dessa ciência, por exemplo, a ciência econômica, eu retiro essas decisões do ser humano. E o que eu estou dizendo para as pessoas é que as pessoas não têm a liberdade de construir politicamente outras sociedades e outras economias, porque elas estão inevitavelmente condenadas àquele sistema econômico que é natural, né? E o que é natural, né, é imodificável pelo direito, pela política, pela democracia, né? Então, é a mesma coisa que a gente está falando da lei da gravidade, né? A economia não é igual à lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei natural. Não adianta fazer uma lei, né? O ser humano fazer uma lei federal, uma emenda à Constituição para mudar a lei da gravidade, que essa lei vai ser inócua, né? Não vai ter força nenhuma. Agora, eu posso fazer uma lei, sim, que mude, né, a relação das pessoas e do Estado com a economia. E aí, então, o que a gente vai ter é escolher, né, das diversas, né, centenas de teorias econômicas, milhares de, né, economistas, né, pensadores da economia, nós vamos ter que escolher aquela teoria que mais se adequa à escolha política, né, aos princípios de direitos, né, que aquela sociedade escolheu. Né? Então, se a sociedade escolheu que todo mundo tem que morar, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem ter acesso à educação, né, a obrigação aí e a possibilidade real aí é de que, então, nós vamos, ou seja, o Estado vai ter que, obedecendo à Constituição, adotar políticas econômicas que gerem emprego, né, que dividam a riqueza, que permita que todo mundo more, que todo mundo estude e que todo mundo trabalhe. E isso é, sim, economicamente possível. Diversos países, inclusive países muito pobres, fizeram isso. Agora, obviamente, né, tem muitas outras complexidades envolvidas aqui quando a gente discute sobre isso. Pode mandar, Isabela, qualquer dúvida, qualquer questão, manda aí pelo Canvas, que eu acho, pelo Canvas ou PSGA. Manda pelo PSGA que chega no meu e-mail. É mais fácil para mim pelo e-mail, que eu acho que eu já escrevi para vocês, né? Vou escrever aqui de novo meu e-mail. Mais fácil para mim por e-mail do que entrar no Canvas, é muita burocracia. Então manda lá para o e-mail, tá? Professor, Diga. outra dúvida. Eu sei que você falou dos textos do blog, mas são muitos textos e eu queria saber se tem algum que você dá destaque, ênfase para a gente ler, porque são muitos, então, tipo assim, querendo ou não, eu não vou conseguir ler todos. Ué, não. Não tem. Na verdade, assim, como eu disse, o que está ali em termos de textos, assim, é o básico para dar conta de tudo que a gente está falando no decorrer do semestre. Agora, se não tiver tempo de ler tudo, os vídeos, eles são mais resumidos. Então, eu diria que assistir todos os vídeos é suficiente, né? E é uma outra linguagem que hoje vai tomando conta de todo mundo e que é perfeitamente eficiente, né, do ponto de vista pedagógico. Então, eu acho que se você assistir os vídeos, já é suficiente, né? Que é ou assistir todas as aulas, né? E aí, assistindo todas as aulas, rever algumas dúvidas, aí usa aquele linkzinho lá, né, para ler os textos onde você tem dúvida, ou assistir as aulas, né, onde ficaram dúvidas, e aí pode também, sem nenhum problema, trazer essas dúvidas, né, em sala de aula, nas nossas aulas síncronas, para que a gente possa esclarecer as dúvidas que surgiram. E uma outra sugestão também de revisão, né, que vocês vão começar a fazer os questionários que estão ali no final de cada parte da matéria, e logo depois tem os vídeos com a correção dos questionários, que é ali então um resumão geral, né, que facilita então muito. Se você quiser assim um resumão geral lá, responde o questionário, vocês vão ter que entregar esse questionário. Ah, não marquei a data ainda não, né? Me lembra, não vou marcar hoje não. Próxima semana, na terça-feira eu marco, né? Mas me manda, aí vocês vão mandar o questionário, e aí tem a correção dos questionários com todas as respostas dos questionários, que é, portanto, um grande resumo da matéria toda. Então, ali está o mais sintético possível nos vídeos de correção dos dois questionários. Tá joia? Beleza, gente?
Gente, então, tá bom demais, né? Diga, pode falar. Professor, o senhor falou no início, aí como não houve interrupção até para conclusão da linha de raciocínio, o senhor falou sobre a questão da ideologia enquanto mentira, sobre a questão dos estados. Que não se confunde essa naturalização ou essa legitimação do direito, da economia e da ciência quanto ideologia. Mas hoje o que a gente vê nos governos para manutenção do poder, nada mais nada é que a manipulação disso o tempo todo para essa própria manutenção. Exatamente. Então isso está agregado em todos os estados. Acho que não existe... muda-se, no nosso caso no Brasil, muda-se presidente, muda-se poderes, tanto em estado, quando eu falo aí o estado, são os estados aí que compõem o Brasil, quanto o estado, quanto países também. Essa manutenção dessa manipulação ideológica, que eu entendi que seria o quê? Eu pego a ciência quanto à sua totalidade, para que ela agisse em prol dos interesses do povo, para que se usasse essa ferramenta estatal, para que se faça, né, acontecer os interesses do povo em todas as suas áreas, mas isso se torna uma manipulação de quem está no poder hoje, até mesmo porque ele escolhe sua equipe. A gente viu muito isso presente no governo do Aécio Neves, quando ele criou a quantificação do serviço público. Ele usou o SW2H, a matriz SWOT, e foi usando uma série de ferramentas para quantificar o serviço público. E hoje a gente vê esse novo governo querendo melhorar isso e amplificar isso de uma forma mais mecânica, transformando o ser um mecanicismo total. Mas essa manipulação, ela acaba virando, como o senhor falou, né? O individualismo com coisa natural, ela passa a ser uma identificação individual de todos. Ou eu estou errado? Certíssimo. É exatamente isso, André. Por esse motivo, que a gente está vivendo agora uma crise de um tamanho, né, que jamais ocorreu semelhante. Né? Ou seja, esse sistema, ele falhou, né? A gente pode até tido historicamente, e obviamente assim, há diferença de governos para governos, de país para país, etc. Alguns encobrem mais, outros são mais... Enfim, há diferenças, né? Há diferenças, mas é como você disse, a sua fala foi correta. Né? Isso está presente, às vezes de forma agressiva, em alguns estados importantes, né, para o poder global, como Brasil, Estados Unidos, Rússia, China. Né? Nós estamos falando desses estados. Tem outros estados onde esse problema é menor, onde há menos manipulação, etc. Né? Há uma diversidade grande, né, entre vários estados. Tem outros estados onde isso é pior ainda, né? Mas isso é justamente, né, a explicação do por que a gente está vivendo esse momento hoje no mundo. Por que tanta desigualdade, tanta miséria, a crise ambiental, né, tanta destruição ambiental, né, e como que isso continua, e como que as pessoas continuam insistentemente repetindo. Por quê? Porque elas não enxergam. Por quê? Porque elas estão sendo manipuladas. Né? Então esse é o grande problema. Esse é o grande desafio contemporâneo. Né? O grande desafio do contemporâneo seria, né, a gente pegar, né, aquela imagem que eu criei aqui, né, da distorção dessa tela, desse encobrimento do real. O que a gente precisa urgentemente fazer para nos salvar é pegar essa tela, e jogar fora e começarmos a trabalhar com o real. Então, mas esse gesto, né, de ir contra a manipulação, a mentira, a ideologia enquanto encobrimento, né, ele não é fácil. E o nosso desafio hoje é descobrir caminhos, né, onde a gente possa justamente voltar a trabalhar com o real, justamente no momento mais grave, eu diria, da história da humanidade, onde o real deixou de ser importante para as pessoas. Então, Andrei, você está completamente correto. E essa sua sensação, assim, de espanto, é a mesma sensação de espanto que eu tenho. Né? É uma sensação, assim, um pouco até... Gente, como é que então a gente vai fazer? Né? Então, a primeira coisa é tomar consciência do que está acontecendo. E aí criar coletivamente, todos nós juntos, mecanismos de combater a mentira, de combater a manipulação, as fake news. Isso é o grande desafio contemporâneo.
é o grande desafio contemporâneo. Né? Para toda época tem seu mal, né? Essa questão dessa guerra psicológica, ela é real. Ela é real. Tempo, né? Ela é real, cada vez mais sofisticada. E a gente precisa, de alguma maneira, fazer as pessoas perceberem isso. É o primeiro passo. O primeiro passo é fazer com que as pessoas percebam que elas estão sendo enganadas. Primeiro passo. Aí, a partir daí, a gente vai ver como é que a gente faz o resto. Mas a primeira é mostrar, falar, olha, isso aí que vocês estão enxergando, que estão achando que é o real, né? Isso aí é mentira. Então a gente precisa ter coragem de olhar ali para cima e falar, olha os reais jogos de poder que estão acontecendo ali atrás desse muro. Né? E aí então começar a mudar isso aí. Agora, é isso, Andrei. A sensação que eu tenho é a mesma que você demonstrou agora. É quando a gente pensa assim naquela linguagem das carinhas, né, no WhatsApp, seria aquele olho arregalado. E agora, o que a gente faz? Pois é. Aí eu faço a mesma pergunta. E agora, o que nós fazemos? Aí nós temos que pensar essas soluções conjuntamente. E, principalmente, estudar. Né? Quanto mais a gente estuda, mais do mundo se revela e mais a gente pode ajudar as outras pessoas a também, né, encontrar a verdade. Né? Olha só que interessante, né? Essa expressão que eu acabei de utilizar, a verdade e revelação, são expressões bíblicas. Né? Encontre a verdade vos libertará. Olha que sensacional, não é? É isso. A verdade nos libertará. E libertará essa quantidade de gente jogada no ódio, na intolerância, na raiva, na divisão e etc. Né? Mas, enfim, agora... Professor, é isso aí, gente. Oi, diga. só um comentário breve que eu fiquei pensando durante a aula, que um autor que eu gosto muito, que é o Luiz Althusser, Fantástico. Que ele... Inclusive, eu li um livro do Alisson Leandro Mascaro recentemente, que ele trata do materialismo aleatório. E a descoberta que o Althusser faz, principalmente no final da vida dele, é que essa ideologia ela está no nosso inconsciente. E isso dialoga também com a questão que não existe neutralidade do Estado e não existe neutralidade de nenhuma pessoa, principalmente no capitalismo. E o Althusser traz isso e ele foi genial nessa parte, porque ele foi o primeiro a ver isso. Que ele vai comentar de Hollywood, ele vai comentar de várias coisas que não existe neutralidade. Que você sendo de centro, sendo neutro, automaticamente você já está dentro da ideologia e sendo assim junto com a classe dominante do capitalismo. Isso é a constatação primeira fundamental. Não há neutralidade possível para nenhum ser vivo. Não há neutralidade possível para o ser humano. Nós somos inevitavelmente, né, seres autorreferenciais, autorreprodutivos, autopoéticos. Isso é a condição da vida. Né? Então, sem dúvida, isso é importantíssimo. E aí, uma outra coisa que você trouxe que é importantíssimo também, que é o Althusser, e o livro, né, Os Aparelhos Ideológicos do Estado, que é um livro infinito, de leitura importantíssima, uma referência importantíssima, né, para a leitura da literatura do século XX, né, do Louis Althusser, e como que isso Os Aparelhos Ideológicos do Estado. Né? Louis Althusser, vou escrever aqui para vocês. Louis Althusser. Tá aí. Né? Os aparelhos. Isso você encontra na internet gratuitamente. Ideológicos do Estado. Esse aqui deve ser o resumo do resumo, né? É um livro bem fininho, denso e muito importante. Muito importante. Assim, para auxiliar nisso tudo que a gente está refletindo na aula de hoje, né, no poder do Estado, né, no uso ideológico do poder do Estado, na impossibilidade de neutralidade, né, na inexistência de neutralidade do Estado. E eu que diria, arriscaria, né, até mais do que arriscar, né, isso até se tornou muito... Né, óbvio, né, a gente estava falando, nenhum juiz é neutro, né, mas o juiz ele deve falar a partir da lei. Uma coisa que a gente tem que aprender e não esquecer é que não interessa ao processo judicial, não interessa ao processo civil, ao processo penal, ao processo trabalhista, ao processo constitucional, não interessa ao processo
a opinião do juiz ou o valor do juiz. O juiz ele é obrigado a interpretar a Constituição e as leis, levando em consideração os valores e princípios presentes na Constituição. Então, o que levaria, teoricamente, na prática, a que, independentemente se o juiz é de direita, de esquerda, de centro, do alto, de baixo, né, ele utilizando a ideologia constitucionalmente adotada, ele pensando, né, com os valores constitucionais, né, ele vai construir a mesma decisão. Agora, o que a gente tem visto, né, isso aí é a teoria importante do direito, mas o que a gente tem visto na prática, que não só, né, o juiz não é neutro, como é difícil, como também ele é parcial, onde ele deveria ser imparcial. Então, assim, eu diria que do ponto de vista jurídico, que vocês têm que aprender agora, né, e depois acrescentar as complexidades necessárias do mundo da vida, né, mas o que é? O juiz ele tem a obrigação de ser imparcial, considerando a sua impossibilidade de ser neutro. Ele não é neutro. Mas, então, justamente por ele não ser neutro, é que a gente não pode, ou seja, não interessa. Né? Se o juiz falar, minha opinião, eu acho, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, não interessa ao processo o que você acredita ou deixa de acreditar. Não interessa se você é capitalista, socialista, aí assim, assado. Não interessa. Você, no momento em que vai julgar aquele caso concreto, você tem que levar em consideração a ideologia constitucional, né? Levar em consideração a construção, a jurisprudência, a construção da interpretação das leis e das normas em determinados contextos históricos. Então, uma outra coisa que não interessa no processo, que o juiz não pode fazer. O juiz não pode inventar um conceito principiológico. Ah, para mim, liberdade é isso. Para você não interessa. O que é a construção jurisprudencial, né, contextual, como que a sociedade brasileira vê a liberdade, né, nas suas complexidades, como que a jurisprudência trabalha a ideia, por exemplo, de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de consciência política, filosófica, religiosa, que são direitos constitucionais. O juiz não pode inventar, o juiz não inventa prova, o juiz não inventa conceito, né? O juiz não é um semideus, o juiz está preso à lei, o juiz é um servidor, né? Ele serve, né, aos cidadãos e o Estado existe para servir às pessoas. E o judiciário existe para servir ao Estado de Direito, a servir às leis e à Constituição democraticamente feitas, leis e Constituição essa, produtos da vontade popular que elege as pessoas. É que eu estou falando do ponto de vista teórico, obviamente que depois a gente vai problematizar isso tudo, né? E não faltam problemas para a gente problematizar, né, isso tudo. Mas é uma Hoje saiu um periódico naquela página do Migalhas, aquele site jurídico, né? Falando Sim. justamente isso, sobre essa percepção. Uhum. Gente, uma coisa assim, só para finalizar, né, mas uma coisa que a gente não pode ver como natural, uma coisa que se tornou, que foi naturalizada, né? Por exemplo, um juiz, uma câmara, por exemplo, de um tribunal de justiça, qualquer que seja o Brasil afora, né? Ou uma câmara do STF, ou um ministro do STF, ou um juiz X ou Y, né? Um juiz falar A, o outro juiz falar C, o outro juiz falar F e o outro juiz falar Z. Guardem isso. Isso não pode existir. Isso está completamente errado. Se isso existe, esses juízes estão mal formados ou estão utilizando o direito para finalidades políticas. Não pode. Nós estamos falando o quê? São pessoas que estudaram o mesmo direito, que passaram por as mesmas faculdades de direito, que fizeram o mesmo concurso público, que aplicam as mesmas leis, que aplicam a mesma Constituição, que têm o mesmo lugar de fala na sociedade, o mesmo poder aquisitivo, aliás, diga-se de passagem, estratosférico, né? Você tem juiz ganhando 300 mil por mês, etc., o que dificulta que eles exerçam a função deles, porque efetivamente eles não têm sensibilidade para entender o problema da vida das pessoas que eles julgam, né? Ou seja, eles estão dentro daquele 1%. Tem juiz ganhando 300 mil, 400 mil, desembargador ganhando mais do que isso, né, etc., que vai então de 40 mil. E aí o que já traz uma imensa dificuldade, né, onde eles não pertencem, né, o lugar de falas dele não é um lugar de fala do cidadão brasileiro,
né? Não é um lugar de fala de todos nós, o que dificulta, então, eles terem sensibilidade para julgar sobre a nossa vida, né? E quando você tem isso, está errado. Por quê? Porque eles estão falando, o juiz do Supremo, os 11 ministros, eles estão falando do mesmo lugar. Eles estão na mesma sociedade, eles estão na mesma posição social, eles frequentaram as mesmas faculdades, eles mesmos livros, são as mesmas leis e a mesma Constituição. Nada explica a não ser, né, ou uma má formação, ou uma influência política, ou um uso político do direito, o que não deveria ser admitido. Nada explica que um juiz fale A e o outro fale Z. Não pode, gente. Não se acostume a isso. Isso que está falando, você sabe como é que deveria funcionar uma corte constitucional de verdade? Né? Ela deveria ser, olha, ela é dialógica e consensual. Os juízes que estudaram as mesmas leis, os mesmos livros, que vivem no mesmo país, no mesmo momento histórico, esses juízes deveriam dialogar, argumentar um com o outro, né? E construir um consenso, construir uma decisão comum. Quando eles discordassem, essa discordância não pudesse levar a um consenso, né, essa discordância poderia ser assim entre A e A e meio. Nunca entre A, F, Z. Nunca entre A e Z. Está errado. Está errado. Grave isso. Né? E as coisas que a gente acostumou agora a acompanhar na imprensa é como se as decisões do Supremo fossem jogo de futebol. Né? Aí então, tá 3-1. Nossa, gente, e agora o próximo? Vai ser 3-2. Agora empatou, virou o jogo. Não é, não pode ser assim. Isso deveria ser absolutamente excepcional na vida de uma corte, de 11 juízes. Absolutamente excepcional. Né? Por quê? Porque eles estão vivendo o mesmo tempo, os mesmos valores, passaram pelas mesmas faculdades, estudaram as mesmas teorias, né? Fizeram os mesmos concursos, têm a mesma formação, né? Estão no mesmo lugar de fala, do ponto de vista, inclusive, econômico, social, de classe, né? E não se justifica, portanto, que eles discordem tanto. Aí o que explica? Aí o que explica é isso, eu acho que, de certa maneira, eu, como cidadão brasileiro, vejo de uma forma lamentável uma explosão de vaidades e de egos que impedem que essas pessoas dialoguem e conversem e construam um consenso jurídico, jurisprudencial. Então, cada um com seu ego do tamanho de um elefante, né? De elefante é muito pouco, né? Do tamanho do Planalto Central, né? Esses egos gigantescos que impedem, né? Que cada um se achando um Deus superior ao outro chegue em um determinado consenso. Né? Isso não está correto, gente. Isso é um pressuposto interessante quando a gente continuar discutindo direito, quando se estudar em direito processual, direito penal, né, direito civil, direito eleitoral, direito constitucional, etc. Olha só, nós estamos trabalhando os mesmos textos legais, né? Nós partimos das mesmas teorias distintas, sim, existem teorias distintas, né? Mas, por exemplo, no processo, a gente tem que compartilhar os fatos, né? Então, você tem as provas, vão compartilhar os fatos, o juiz não pode inventar fato, o juiz não pode inventar prova, o juiz não pode inventar teoria, o juiz não pode inventar princípios constitucionais, né? O juiz não pode fazer política, né? O juiz não pode derrubar governos, né? O juiz não pode, e assim tem um monte de não pode. O que nós vivemos, né, e que vimos vivendo no Brasil nos últimos anos, não é jurídico, não é legal, não é democrático, né? E a gente tem que ter, né, a consciência disso, para que quando vocês aí, né, no futuro próximo, se transformarem em juízes, né, governadores, prefeitos, presidentes, presidentas, governadoras, prefeitas, juízas, né, membros do Ministério Público, defensoras públicas, delegados de polícia, etc. Enfim, quando estiverem na ativa, né, vocês rechacem esse tipo de prática, que é uma prática antijurídica e que traz total insegurança jurídica, sendo que uma das pretensões primeiras do direito é a segurança jurídica, né? E a segurança nós temos que ter numa sociedade onde a gente sabe que a gente pode contar com a lei, né? Com a imparcialidade, não com a neutralidade, com a imparcialidade, né? Da aplicação da lei, e, enfim, é isso aí. Bom, mais alguma questão, alguma pergunta, gente? Tá bom? Beleza, então vamos aí. O Andrei estava tomando um suco, uma coisa, ele me dá uma água na boca, agora eu vou sair para tomar um suco. Suco detox, professor. Isso, tem aqui em casa na geladeira. Faz um bem danado.
Aliás, eu estou assim, eu estou no detox, comendo arroz integral, né, comendo só carne de peixe, de frango, porque o que eu Gengibre. engordei... gengibre faz um bem danado. O que eu engordei nesse um ano de reclusão, né? Então agora já comecei, eu acho, meus filhos falam que mentira, mas eu acho que eu já estou emagrecendo. Se eles Foi meu ouvirem filho isso que aqui, fez. eles vão rir da minha cara, mas eu estou... Sim. Mas é bom mesmo. Excelente. Abração, gente. Excelente Tudo de aula, bom para professor. vocês. Grande abraço. Tudo Tudo de bom, bom. senhor? Boa noite. Boa noite.